Salve galera, tudo bem com vocês? Fazendo esse vídeo pra gente falar um pouquinho sobre educação e sobre o resultado da matemática dos alunos que fizeram o exame de PISA, aquele teste internacional que mede mais ou menos a educação pelo mundo. Temos dados desse exame do ano de 2022, que é o mais recente, e os resultados da matemática eles assustam, principalmente quando falamos dos alunos mais ricos e mais pobres que fizeram essa prova. Eu tirei esses dados de uma reportagem do portal G1 da jornalista Luísa Tenente e ela se baseou numa análise feita pelo Instituto IED. Logo de cara eu já trago para vocês um dado que diz o seguinte, que entre os estudantes mais pobres, a gente está falando aqui de estudantes de 15 anos, somente 3% dos que fizeram essa prova tiveram um conhecimento matemático adequado. Já entre os estudantes mais ricos, esse número chegou na casa dos 33%. E a gente pode apontar aqui, entre os motivadores para esses números baixos no PISA, a baixa atratividade da carreira como professor hoje em dia, atrelada a uma baixa remuneração e condições de trabalho do professor no Brasil. Esses baixos salários, por exemplo, fazem a maioria dos educadores trabalharem com carga horária semanais gigantescas, influenciando na qualidade da aula e na saúde desse professor. Em se tratando dos alunos, o principal aspecto que a reportagem abordou é a questão socioeconômica dos estudantes. E que a gente precisa colocar o fato de que a educação básica pública no nosso país passou a ser acessível à grande maioria da população somente nas últimas décadas, principalmente com a Constituição de 88 e com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes disso, somente tinha acesso à escola e educação aqueles que podiam ter. Um outro apontamento é que o nosso país viveu quase 400 anos de uma cultura escravocrata, uma estrutura social carregada de preconceitos que, infelizmente, a gente não conseguiu se libertar. Nessa situação, o Brasil tem milhões de alunos com condições socioeconômicas extremas. São crianças que, antes de aprender, elas precisam sobreviver. E quais as consequências de um desempenho fraco na escola? Esse jovem ele passa a ter suas escolhas para o futuro reduzidas, de acordo com o que ele acabou construindo no seu campo educacional. O exercício da cidadania para esses jovens também fica comprometido. Eu estou falando do entendimento de uma vida financeira, o entendimento dos direitos e deveres como cidadão, a construção do pensamento de democracia, por exemplo, até em quem essa pessoa vai votar, saber dividir espaços, agir de forma coletiva, entender de quesitos como inclusão e diversidade. Bons conhecimentos matemáticos ajudam na resolução de conflitos. A reportagem lá do G1 aponta um monte de situações que a gente precisa resolver. Como fazer isso? Então aqui a gente tem algumas dicas. Um aspecto fundamental é a gente fortalecer a gestão da educação em todos os seus níveis. E aqui eu falo de gestão democrática nas escolas. Eu, por exemplo, moro no município, Itajaí, Santa Catarina, onde os diretores de escola ainda são escolhidos pelo prefeito. Isso é um absurdo total e completo para 2024. A gente precisa de diretores eleitos pela comunidade para que a gente gere um processo democrático e evolua enquanto escola formadora de cidadãos críticos. A gente precisa de políticas públicas que foquem realmente na desigualdade social do nosso país e que não mudem de um governo para o outro. E é óbvio, a gente precisa valorizar os professores desse país, desde a sua formação até o entendimento dos professores hoje em sala de aula, da saúde dos professores, da condição psicológica de cada profissional. Isso precisa ser levado em consideração. A gente precisa começar a valorizar os professores do nosso Brasil. E por que tudo isso, galera? Porque a gente precisa ter consciência que somente a educação é capaz de mudar a nossa realidade. A gente precisa diminuir as desigualdades sociais, ofertar uma escola, conhecimento e educação, mas para crianças que estejam alimentadas, de banho tomado, que tenham sua casa, sua moradia, sua dignidade humana garantida. O Brasil teve uma colonização exploratória. Isso é cultural. Infelizmente, a gente vive num país onde muita gente acredita que a gente só serve para explorar commodities, soja, minério, mas não, o Brasil precisa exportar tecnologia, conhecimento. Aí a gente começa a pensar de forma positiva e correta em investimentos em educação. A gente precisa mudar a maneira de muita gente enxergar o que é o Brasil e que educação não é somente dar um futuro para uma pessoa profissional. A gente precisa ampliar, estourar essa bolha, entender que conhecimento salva, que conhecimento liberta, que forma cidadãos críticos, conscientes, donos de si. Não digo que a gente precisa somente acreditar. Eu acho que a gente tem que arregaçar as mangas e realmente começar a fazer acontecer. E você, o que você acha disso? Deixa aqui nos comentários. Bora fazer com que essa discussão se amplifique cada vez mais. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!